Olá, queridas, tudo bem? Bem-vindas a mais uma aula aqui na Comunidade Augusta. Peguem papel, peguem caneta, peguem a Bíblia e vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, queridas, prosseguindo na nossa série sobre as mulheres do Velho Testamento, hoje nós vamos falar sobre a Rainha Esther, uma das minhas personagens favoritas. É difícil, né? É difícil para mim dizer qual eu gosto mais, mas esse livro de Esther, particularmente, é um livro muitíssimo rico. E por conta disso, eu achei melhor nós dividirmos em duas aulas, para que a gente possa dar uma maior atenção a todos os detalhes, todas as minúcias que ele nos traz, nos oferece, tá bem? Então, eu não sei quantas de vocês leram esse livro. Ele é um livro um pouquinho mais longo que os demais que nós vimos até aqui. Nós vimos algumas mulheres cujas referências eram poucos versículos, né? Algumas um pouco mais, outras um livro inteiro, como é o caso de Ruth, né? E o livro de Esther também é um livro inteiro dedicado a essa mulher, essa moça judia, né? E ele é mais extenso que o livro de Ruth. Ele vem na ordem cronológica, né, dos eventos da história de Israel. Ele vem depois de Ruth, mais adiante. Então, aqui nós já continuamos, né, depois de Judite. Eu estou falando em Ruth e estou pensando em Judite, que foi nessa última aula. Ele é posterior ainda ao livro de Judite, né, e ainda a nação de Israel, ela ainda está vivendo o exílio, né, ela ainda está vivendo uma época de punição. Pela sua idolatria, pela sua desobediência, né? Então, Esther, ela nasce num contexto de dominação. O rei daquela época é o rei Assuero, né? E idólatra, como todos os reis daquela época que não conheciam a Deus, né? Então, o livro de Esther inicia relatando, né, o grande poderio desse rei Assuero e falando sobre a extensão do seu domínio, né, que vinha desde o Oriente, desde da Índia até a África. Então, realmente era um poder imenso, né? E, um dado momento, esse rei resolve fazer uma grande festa. E as festas na antiguidade não eram como as festas de hoje, né? As festas de hoje duram um dia. E naquela época não, né? Nós não se tinha naquela época toda a facilidade que hoje se tem em termos de locomoção, né? Então, quando se estipulava uma festa, uma celebração, essa festa durava alguns dias, né? E quanto maior fosse o poder do anfitrião, mais longa era a duração dessa festa. Então, o rei Assuero, ele decidiu dar uma festa cuja extensão temporal, diz logo aqui no início do livro, uma festa de 180 dias. Imaginem, né? Uma boa parte do ano só de festa. Mas por quê? Porque ele mandou chamar todos os seus governadores, todos os príncipes, todos os líderes das províncias, né? A fim de ostentar as riquezas da glória do seu reino e mostrar a grandeza do seu poder. Então, é interessante a gente pensar, né, que o poder de um soberano, ele não só se mostra por meio da força, né, mas também por meio das suas posses, por meio daquilo que ele conquistou, né? Então, isso tem uma função
claro, de confraternização, de alegria, de entrosamento, né? De estreitamento de vínculos com as províncias, com os liderados, com os súditos, mas também tem, por outro lado, uma função intimidatória, né? Porque esse rei, para ter conquistado tudo isso, para ter angariado tantas coisas, tantos súditos, tantos servos, ele não é qualquer um, né? Ele não é pouco poderoso, ele é muito poderoso. Então as festividades vão acontecendo e ali é interessante essa leitura, porque normalmente são passagens assim que a gente vai lendo mais apressadamente, não vai dando muita atenção, mas quando a gente para e reflete na descrição desses momentos, que fala do tipo de mesa, que fala do tipo de bebida, que fala do tipo até de baixela, de prataria que era utilizada para servir, a gente percebe como essas coisas não são aleatórias, todas elas são sinais de outras coisas, né? E de um planejamento e de um cuidado, de uma hospitalidade muito bem refletida, né? Então, o rei Assuero organizou essa grande festa, essa grande celebração, e no 7º dia ele reúne os eunucos são homens castrados, cujo trabalho é o cuidado das mulheres, das concubinas da rainha, né? Eles funcionam como guardas, né? E então eles têm a força do homem, mas eles não têm o poder de violar nenhuma mulher, porque eles são castrados. Então eles estão ali, mas é como se fossem outras mulheres, né? E então o rei Assuero chama os seus eunucos e diz: tragam a rainha Vasti até mim, que eu quero mostrá-la, né, aos demais. Interessante que, assim como o rei Assuero estava dando um grande banquete para os seus governadores, príncipes, líderes de províncias, enfim, a rainha Vasti também estava dando um banquete às mulheres, às esposas desses homens, né? Então, a gente muitas vezes costuma pensar erroneamente que a rainha é uma pobre coitada, uma escravizada, alguém que serve unicamente aos deleites do rei, mas não é assim, né? Aqui fica claro que mesmo entre povos pagãos, né, a rainha era de fato o par do rei, né? E por isso ela gozava de muitos privilégios. Então Vasti, nesse caso, estava ocupada com as demais mulheres se banqueteando também. E ela recebe essa ordem trazida pelos eunucos, e ela decide não obedecer. Ela decide não ir se apresentar diante do rei. Esse é um trecho bem interessante aqui, que eu vou ler para vocês. Tudo no capítulo 1, tudo isso que eu falei até aqui, está tudo no capítulo 1. Então, diz assim: e ao 7º dia, quando o rei estava mais alegre, no calor do vinho, que ele tinha bebido com excesso, mandou, e aí ele cita os 7 eunucos, né, que assistiam ao seu serviço, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com o seu diadema na cabeça, para que todos os seus povos e grandes na corte vissem a sua beleza, porque era em extremo formosa. Então, observem que interessante, né? A rainha não foi apresentada no primeiro dia. Durante os 7 dias, os 6 primeiros dias, o rei Assuero se banqueteou e expôs o seu poderio por meio das suas posses, não mais por meio da sua força bélica, a sua força de subjugar, né, os demais, mas por meio daquilo que ele possuía de mais bonito e mais excelso no seu reino. Ele apresentou ao longo de 6 dias tudo isso, então, aos seus súditos. Mas no 7º, ele decidiu que ele ia mostrar aquela coisa mais bonita que ele tinha, aquela pessoa mais preciosa, a sua rainha, de incomparável beleza. E ele manda que ela seja introduzida, então, na presença dele e dos demais,
convidados e ela se recusa. É interessante a gente pensar nessa ordem das coisas, né? Como isso por si só já indica a hierarquia desse rei, né? Como os sentimentos dele estavam ordenados, né? Então, a coisa mais excelente, a coisa mais bela, né? A mais nobre, a mais bonita, ele apresenta por último e não por primeiro. Isso vem ao final, né? É realmente aquela expressão boba que a gente usa, é a cereja do bolo. A rainha é a coroa do rei, né? É o ápice da sua glória, né? E é interessante a gente pensar nisso, indo um pouco mais longe, né? Porque se nós olharmos para a criação, né? Para a nossa história enquanto criaturas de Deus, nós vemos que Deus segue essa mesma ordem também, né? Então, Deus veio criando desde a luz no início até chegar no sexto dia em Adão, né? E depois de Adão vem Eva, sendo Adão e Eva a coroa da criação, né? Criados diferentemente dos demais seres à imagem e semelhança do próprio Deus. Aquilo que há de mais excelente, né, veio por último. E dentro ainda dessa excelência, a mulher veio depois. Adão, o texto bíblico relata, foi feito do barro, né? Eva não foi feita do barro. Eva foi feita da carne do próprio Adão, do seu osso, da sua costela, do seu lado. Tudo aqui é muito rico, né? Parece besteira, parece uma história da carochinha a muitos, mas não é. Se nós pensarmos sobre isso, sobre esse mistério, nós vamos ver o quanto isso revela a nosso próprio respeito, o quanto isso continua nos dizendo respeito ainda hoje e sempre dirá, porque essa história não vai ser mudada jamais, né? O homem, então, feito com uma matéria mais bruta, ele é a coroa, de fato, ele é o que há de melhor, ele e ela, né? Eles são o ápice dessa criação divina, né? Mas mesmo sendo mesmo gozando de um mesmo status, eles não são iguais. Eles são feitos de uma maneira diferente, porque eles possuem finalidades distintas e complementares. Isso é muito importante, né? Então Adão, ele é feito do barro, ele é mais bruto, ele é mais duro e ele é mais forte. A mulher é feita da carne e de uma parte da carne que é particularmente gostosa, né? No gado, quando a gente come, aqui no sul, como a gente come muita carne, a gente sabe que cada parte do gado ou da ovelha, enfim, tem um sabor diferente, não é tudo igual, né? E uma das partes mais saborosas é justamente a parte da costela, né? É uma parte com uma gordura diferente que dá um sabor diferente a essa carne. Então, ainda que ela não seja muitas vezes a mais macia, né? Porque há partes no gado que a carne é mais macia, mais fácil de mastigar, ela é sem dúvida a mais saborosa, né? E Deus nos fez justamente de uma costela. E uma costela, o que que é? Uma costela é um osso em curva. E é uma curva que fica do lado. Ele não é um osso do pé, ele não é um osso da cabeça, ele é um osso do lado. Vejam, como isso deve nos iluminar para que a gente perceba o nosso papel e a nossa posição enquanto mulheres. Não embaixo para ser pisada, não em cima para comandar, mas ao lado,
para proteger, né? A costela, qual é a finalidade dela? É a proteção dos órgãos internos, né? Então, essa parte do interior, dos sentimentos, da intimidade, do lar, é uma proteção que a mulher estabelece, né? Ela completa isso no homem, né? Ela se encaixa ali daquele ladinho, cuidando dessa parte mais tenra, mais vulnerável, mais sensível da vida, que é o interior. Enquanto o próprio homem não, mais bruto, maior, mais forte, ele lida com as coisas de fora e agasalha a mulher no seu lado, né? Então, e não só isso, né? Na nossa espécie, a mulher normalmente, além de ser menor, além de ser mais frágil, né? Além de ser mais fraca, isso não sou só eu que estou dizendo, isso as Sagradas Escrituras dizem também. São Pedro fala, né, que os homens devem amar suas esposas e cuidar delas como um vaso frágil, né? Então, assim, olha, não é um outro homem, não é um parça que pode ser tratado de qualquer jeito. A gente sente mais fundo as coisas, né? Repercute mais, machuca mais. Então, é diferente, né? É mais delicado. Mas além disso, na nossa espécie, a mulher é a portadora da beleza, não é o homem. Tanto é que aqui no relato a rainha vem, né, como o ligar dos holofotes, né? Então a gente tem uma exposição e tal, e no meio de tudo tem aquela coroa de diamantes e tem uma luz em cima. É o máximo, né? Então essa chegada da Vasti, ou da Vasti, tanto faz, já ouvi as duas pronúncias, né? Ela tem esse efeito. Ela é o que há de mais excelente, de mais bonito, né? Então tudo isso eu estou trazendo para vocês nessa aula, para que vocês percebam mais uma vez melhor o próprio papel, né? Constitutivo, aquilo para o qual Deus nos fez, né? Para trazer também, por meio da nossa presença, beleza ao mundo, né? Por isso nós somos como somos, né? Por isso nós não somos uma versão, um macho que engravida, né? Por isso nós somos menores, por isso nós somos mais delicadas, mais frágeis, né? Porque um dos nossos papéis é justamente esse, né? Trazer beleza para o mundo, primeiro para a vida do nosso marido, né? Nós devemos ser um deleite para ele, no melhor sentido da palavra, né? Não de uma coisa qualquer, assim como ele deve ser proteção para nós devemos ser deleite, nós devemos ser beleza, nós devemos ser prazer, essa completude, né, íntima, interna, né, que ele necessita e que só nós podemos oferecer. Então, fechando esse parênteses que eu queria muito fazer com vocês a respeito do Éden, e voltando agora para o livro de Esther, né, vejam como essa rainha, mesmo gozando de tantos privilégios, podendo, enfim, ela era a esposa do homem mais poderoso do mundo naquela época, né, e ela estava desfrutando desse poder ao se banquetear com as mulheres dos líderes que haviam vindo para a festa, né? Mas ela decide que ela não quer isso. E aqui entra um outro ponto muito importante. Um ponto no qual nós podemos mais uma vez retornar ao Éden, porque ele é extremamente pedagógico nesse sentido. A beleza da rainha Vasti não foi o bastante. O que acontece em seguida é o seguinte: ela se recusa a vir e o rei então se cerca dos seus sábios, dos seus conselheiros e questiona: olha, isso é inaceitável, o que a gente faz agora? Né? E, desculpa a vontade de espirrar.
E os sábios o aconselham, então, a afastar a rainha Vasti do trono, né? Tirá-la desse cargo, dessa posição, porque ela se mostrou indigna dele. Percebam como a beleza sem a submissão, sem a obediência, não vale nada. Não vale nada nós sermos magníficas, esplendorosas, reluzentes, se nós somos rebeldes, se nós somos revoltadas, se nós somos insubmissas, se o nosso ânimo, se a nossa disposição de coração é belicosa. Vocês entendem? Não adianta nada. Percebam como isso justamente foi a ruína da rainha Vasti. Ela não estava numa posição em que ela precisasse defender a conquista do seu reinado, né? A conquista desse casamento. Não, ela já havia conquistado tudo isso, essa posição já era dela. Teoricamente não havia risco algum, porque ela era o amor do rei, o deleite do rei, a companheira do rei, a rainha. E não qualquer rainha, uma rainha deslumbrante, de incomparável beleza. Mas isso tudo, sem submissão, não valeu de nada. Não valeu de nada. Essa mulher, ela se recusou a encaixar ali do ladinho do rei. Ela se recusou a fazer o seu papel de costela. E isso foi a sua ruína, né? Claro, na prática isso pode significar muitas coisas diferentes, né? Esse encaixe. E para todas nós, em alguma medida, isso é difícil por conta da queda. Essa é uma herança que nós trazemos de nossa mãe Eva, que é o desejo de manipular e o desejo de mandar no marido, justamente como ela fez com Adão. Então, como remédio, Deus disse que o nosso desejo seria para o nosso marido. Então, nós deveríamos nos submeter a ele. É claro, evidentemente, que se espera que esse marido seja bom e seja justo, né? Porque se submeter também à injustiça não está certo, né? Agora, na maioria dos casos, não se trata disso. Se trata de tolice, de orgulho, de belicosidade pura e simples. É besteira. Não é um resistir a um desejo injusto. É o mero resistir por vaidade, como a rainha Vasti. Não, ele quer ostentar minha beleza diante dos súditos dele? Não, eu vou ficar aqui bebendo e conversando com minhas amigas. Ele que se vire. Pode parecer um tanto irrazoável para nós que não somos casadas com um rei. Agora se imaginem na situação de um rei. Um rei que está num momento muito sério do seu governo. Como eu disse, essa festa era uma outra forma de demonstrar o seu poder, né? Não era um momento qualquer, eles não estavam os dois a sós e ela se opôs a alguma vontade específica dele. Ai, mulher, faz uma massagem no meu pé. Ai, não quero. Não foi isso. Ela o desautorizou diante de todo o reino. Ela o humilhou diante de todo o reino ao se negar a fazer o que ele tinha pedido. E ele não estava pedindo nada demais, né? Ele não estava pedindo nada humilhante, nada que a rebaixasse. Pelo contrário, ele a estava elevando diante de todos. Olha que maravilhosa é essa mulher. Olha como eu sou demais tendo uma mulher dessas comigo. Vejam. Mas não. Então, na maioria das vezes,
Quando a esposa resiste, né, e se torna insubmissa, na maioria das vezes é de modo semelhante ao comportamento de Vasti. É por vaidade, é por orgulho, é por, enfim, desejo de brigar, desejo de discordar, desejo de insubmissão, desejo de subversão da ordem. Não, eu vou mostrar quem manda aqui e eu não vou. Só que o que isso trouxe? Isso trouxe a perda da coroa. Ela perdeu sua posição por causa disso. Então percebam como ser só uma mulher bonita não resolve. É preciso realmente ocupar esse lugar humilde de lado e completar esse encaixe na vida do marido, compartilhando da mesma missão. Então, se o meu marido é um rei, existem protocolos e eu me submeto a esses protocolos, porque eu compartilho dessa missão com ele. Assim como ele, na posição dele, vai me proteger, vai lutar pela minha segurança, vai cuidar de mim, vai fazer com que eu viva bem, com que eu fique em paz. E isso ele vai garantir para mim, enquanto eu vou garantir outras coisas. E nós dois, ocupando papéis distintos, nos complementamos naquilo de que mais nós precisamos. Essa é a questão, né? Se ele precisa da minha beleza, da minha alegria, da minha graça, da minha entrega, eu preciso que ele se entregue de uma outra maneira por mim, que é lutando, que é me defendendo, que é me tranquilizando, que é criando um espaço ao meu redor de paz, onde eu seja a rainha. É assim que as coisas funcionam, assim que Deus as fez para funcionar. Percebem? Então, o que os sábios dizem? Afasta essa mulher, porque se tu não fizer isso, ela enquanto rainha, ela é um exemplo para todas as súditas. E quando as mulheres do teu reino ficarem sabendo que ela publicamente desobedeceu e resistiu ao teu pedido, as mulheres nas suas casas vão começar a fazer a mesma coisa. Ah, mas se a própria rainha não dá a mínima para o pedido do rei, por que eu tenho que dar para esse pobre coitado aqui? Não é? E isso é um outro elemento de reflexão importante. Nós, enquanto mulheres, enquanto esposas, enquanto mães, nós somos as rainhas na nossa casa. E o modo como nós procedemos com o nosso marido é o modo como as meninas vão aprender a proceder com seus maridos. E se nós somos mulheres arredias, grossas, insubmissas, é assim que elas vão ser com seus maridos, a menos que um milagre aconteça, né? E elas encontrem algum bom exemplo, se convertam, mas ainda assim a gente está faltando com a nossa responsabilidade, que é dar um bom exemplo. A rainha Vasti, ela, na cabeça dela, talvez ela tenha pensado simplesmente que ela não estava atendendo o rei, mas era muito mais do que isso. Ao não atender ao rei, ela se tornou um mau exemplo para todos no reino. Ela se tornou um exemplo de insubmissão. Vocês percebem? E com isso, ela poderia ter desencadeado a ruína nas famílias daquela época. Então percebam como isso é sério, né? Nós não somos rainhas do Império Persa, mas nós somos rainhas na nossa casa, né? E nós devemos nos portar como rainhas, né? Nisso que nos cabe, né? E deixa eu ver se esse versículo é também interessante. Porque o que fez a rainha, aqui no versículo 17, chegará a notícia de todas as mulheres, para que tenham em pouco a seus maridos e digam:
O rei Assuero mandou vir a rainha Vasti à sua presença e ela não quis. E a sua imitação as mulheres de todos os persas e medos desprezarão os mandados de seus maridos. Percebam, né? Então, o perigo e o rigor com que ela precisou ser punida. Como o rei não pôde tratar assim como uma coisinha qualquer, como, eu não quero fazer massagem no teu pé. Não, tchau pra ti. Tu não me serve para ocupar esse lugar. Claro, como a nossa responsabilidade é numa escala muito menor, né, o castigo não é tão grande, né? O castigo muitas vezes é a própria má educação que os filhos vão herdar e os problemas com os quais nós teremos que ajudá-los a lidar quando eles tiverem suas famílias, por culpa nossa, né? Então, de certa forma, a sentença é mais branda, mas não é menos dolorosa, né? Eu imagino assim como deva ser a gente ver o lar dos filhos da gente indo mal por conta da nossa imprudência, da nossa tolice, do nosso orgulho, por acharmos que o nosso exemplo era uma coisa de menor importância, e não é, tá bem? Agora mais um ponto, o que acontece, né? Essa rainha, então, ela é afastada, e depois que o rei se acalma e volta a se tornar capaz de pensar em mulher sem ficar com ódio, os eunucos sugerem a ele, olha, rei, quem sabe então, o Gustavo brinca, tu faz um concurso de beleza. Ele diz que aqui no Sul existe um concurso, eu nem sei se ainda se faz uma coisa dessa, mas era o Garota Verão, né? Então vinham as meninas de todas as cidades para desfilar de biquíni e a mais bonita ganhava. Então essas coisas que tem aos montes aí pelo mundo, né? E aí o Gustavo brinca que o Assuero organizou um Garota Verão lá na Pérsia e para escolher então a nova rainha. E ele espalhou então o mandato por todas as suas províncias, pedindo que fossem enviadas as mais belas virgens de todos os lugares, para que se fizesse então uma seleção. E ali mesmo na cidade onde o rei estava, que é a capital, que é Susa, vivia um homem chamado Mardoqueu, ou Mordecai, depende da tradução, que era um judeu. E Mordecai criava a sua sobrinha, que era órfã, né? Tinha perdido o pai, tinha perdido a mãe, e filha de um irmão de Mardoqueu, e ele criava essa menina como filha. E essa menina era muito bonita, e se chamava Esther. E essa menina, então, é enviada junto com as virgens de todo o país para essa seleção, né? Então, mas não era simplesmente chegar lá e o rei olhar e selecionar. Não, essas meninas, então, elas eram separadas, elas iam todas para uma casa, um espaço próprio no palácio, onde elas eram preparadas durante muito tempo, com os melhores ungüentos, com os melhores aromas, elas recebiam todo um tratamento de beleza. Imaginem, as moças mais bonitas, jovens, virgens, né, ainda recebiam todo um tratamento para que a sua beleza se realçasse ainda mais, para que então o rei escolhesse aquela que mais fosse do seu agrado. E é interessante aqui, eu anotei, nessa tradução que eu tenho aqui, e isso até deu um pouco de trabalho, porque eu nunca tinha lido em nenhuma tradução o que eu li aqui a respeito da Rainha Esther. E o meu latim é tosco, então eu não consegui chegar a nenhuma conclusão mais precisa. Mas normalmente a descreve como uma mulher muito bela e agradável, né? Então ela não só era uma mulher muito bonita, mas era gostoso de estar na presença dela. Aqui nessa tradução, porém, fala diferente. Diz assim, referindo-se ao Mardoqueu: tinha ele criado uma filha do seu irmão, chamada Edissa, e por outro nome Esther. E tinha ela perdido pai e mãe,
era em extremo formosa e engraçada. Então, eu achei esse detalhe muito, muito interessante. E não foi descuido desse tradutor. Essa é uma das traduções mais gabaritadas, assim. Foi feita pelo padre Antônio Pereira de Figueiredo. Eu gosto dela, mas eu uso várias outras, né? Mas eu resolvi citar nessa tradução justamente por essa peculiaridade, né? Enquanto as outras falam em agradabilidade, essa fala em bom humor, né? Então, percebam que interessante, né? Rainha Esther, Esther, né? Simplesmente Esther ainda, de família judia, é encaminhada junto com as demais virgens ao palácio do rei, né? Para essa seleção. E mais adiante tem uma passagem interessante. Eu não marquei aqui, me deem só um instantinho. Sim, então, o eunuco responsável por essas moças se chamava Egeu. Trouxeram-lhe também, entre as outras, a Esther, para ser guardada com as mulheres. Ela lhe agradou e achou graça em seus olhos. E mandou a um eunuco que se desse pressa aos enfeites, e lhe desse o que lhe pertencia, e 7 donzelas das de melhor parecer da casa do rei, e que atendesse ao adorno e bom tratamento assim dela como de suas criadas. Então vejam, essas moças que foram selecionadas, né, pelo eunuco Egeu, Esther estava entre as 7 mais belas que ele havia selecionado para o rei, né? Não só eram tratadas como uma coisinha qualquer, não, elas já recebiam criadas e elas já passavam a ser preparadas e cuidadas com esmero, né? Então, muito provavelmente essas moças recebiam todo o treinamento necessário para o comportamento conveniente àquela época e àquele local, né? Toda a beleza, todos os adornos da época, enfim, um super tratamento, né? O dia de princesa para o resto da vida. Mas o que eu queria pontuar aqui precisamente é o seguinte: vejam como Esther até aqui não tinha feito nada. Ela só chegou até lá, só foi encaminhada até lá, né? Mas como o favor de Deus começa a se manifestar já por meio do eunuco. Porque o texto fala que ele se agradou dela. Né? E isso é uma coisa assim que eu gostaria de pontuar, porque isso mostra justamente aquilo que está para além do nosso alcance. Né? Como no caso de Esther, Deus foi abrindo o caminho para Esther. Então, além da sua beleza natural, dada pelo próprio Deus, né? A nossa beleza não é um trabalho nosso, né? É um trabalho divino. Deus nos fez assim, nos fez como nós somos e nos fez com propósitos específicos, né? Então, Deus fez a Rainha Esther bela, maravilhosa, né? E, além disso, engraçada, divertida, uma pessoa leve, né? Uma mulher alegre, né? Mas, em termos de contexto, de circunstância, ele foi manifestando o seu favor ao inclinar o coração do eunuco em favor de Esther. E isso é bem importante, porque a gente falou sobre a importância de nós trazermos beleza, né, a vida do nosso marido ao mundo, cada uma no seu lugar, no seu espaço, nas suas relações, né? Nós falamos da importância da submissão, mas aqui entra um elemento que nós só temos a graça de desfrutar se nós realmente buscarmos uma amizade com Deus, né? Isso a gente vai aprofundar mais na próxima aula, a questão da piedade da Esther, né? Deus foi inclinando o coração das pessoas a seu favor, por quê?
não foi de graça, não foi por uma questão aleatória, não foi um jogar de dados, né? Mas porque Esther era criada por um judeu piedoso e ela própria uma judia piedosa. Então, as coisas vão se definindo na vida de Esther por essas três coisas, né? A beleza, a docilidade, a submissão, né? E a amizade com Deus. E nós vamos ver como ela se torna irresistível e como ela é coroada rainha por conta disso. Mas ela faz muito mais do que isso, tá bem? Mas para a aula de hoje, eu acredito que isso é o bastante, tá bem? A gente vai aprofundar mais, vai continuar mais na próxima aula a respeito do livro de Esther. Tá bem, meninas? Então, um abraço, fiquem com Deus e até lá.